canal. Estou aqui hoje, agora, com o apóstolo Robson Lara, muito querido por mim, foi meu pastor na adolescência, é apóstolo lá no Ministério Filadélfia, em Volta Redonda, e a gente está aqui agora para bater um papo sobre um assunto que eu amo, que é Israel, Terra Santa, Jerusalém. E aí, pastor, por favor, se apresenta aí para a galera. É uma alegria estar aqui com você, Ilana. Como ela falou, né, eu tive o privilégio de pastoreá-la juntamente com a sua família, e é uma honra estar aqui participando com ela desse momento que é maravilhoso, né? Nós vamos falar sobre Israel, né? Sobre a Terra Santa, sobre peregrinação, e com certeza você será muito ativado e abençoado no nome de Jesus. Amém! Como não, né? Falar de Israel, de Jerusalém, e não ter aí esse retorno, esse sentimento que é Verdade. Justamente, né, toda a história do povo de Deus mesmo. Enfim, então vamos lá, vamos começar do começo. Como que faz para ir a Israel? Então, Israel é um sonho, né, Ilana? Eu tinha esse desejo de ir a Israel uma vez só e já fui a Israel 6 vezes. 6 vezes, que sonho! Deus então nos chamou, né, para esse ministério, e uma coisa que eu descobri, né, ao longo dos anos, que eu sou de descendência judaica. Que legal! Lara, que é o meu sobrenome, é de descendência judaica. E aí então a gente entendeu por que a gente gosta tanto de ir a Israel. Ir a Israel não é dinheiro. Eu já, né, conversando com a Ilana, coloquei isso, quero colocar para você também. Ir a Israel é sustentar um sonho, é o desejo que a gente tem de ir à Terra Santa. Não é um passeio, né? Embora lá em Israel a gente vai encontrar lugares muito bonitos, né? Como Tel Aviv, que é a antiga Jope, lugar maravilhoso, as Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe também, a própria Galileia é muito bonita, e Jerusalém, que tem ali o Vale de Cédron, enfim. Mas para a gente ir a Israel, a gente tem que sustentar esse sonho dentro de nós e tirar o passaporte. Primeiro passo, Porque né? sem o passaporte não tem como. Certo. E dessas 6 vezes que você foi lá a Israel, assim, o que mais te chamou a atenção? Porque, não sei você, mas eu, por exemplo, quando eu imagino ir a Israel, eu tenho os lugares fixos, assim, que eu penso, caramba, Sim. lá é o lugar, é onde eu vou sentir. Eu queria saber se você tinha isso dentro de você, de ter um lugar específico, e quando chegou lá, como que foi esse encontro, se teve outros lugares que acabaram te tocando mais, enfim. O diferencial, Ilana, de Israel é a unção naquele lugar. Imagina. Em 2010, Deus me deu o privilégio, né, de ir a Israel. Eu recebi uma palavra profética através de um dos meus mentores, que é o apóstolo Francisco Nicolau de Valinho, São Paulo. Eu recebi aquela palavra profética no meu coração. Eu tinha esse sonho, né, de colocar os pés na Terra Santa de uma vez, e o Senhor já me possibilitou ir 6 vezes. 6 é o número do homem na Bíblia, né? E venho a 7ª vez. Que é a perfeição, né? Eu quero esse ano também estar em Israel. Quem sabe a gente faz uma caravana junto? Vambora! Gravando vídeos lá do Carmelo, já pensou? Oh, Jesus, receba! Tel Aviv, Galileia, que é Tiberíades, a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente. Mas a diferença lá, o diferencial é a unção. Quando você coloca, né, os pés dentro do aeroporto Ben Gurion, que é o aeroporto internacional em Tel Aviv, que é a antiga Jope, você já começa a chorar. A presença de Deus ali é muito forte. Então não existe assim um local específico, né? São mais de 40 lugares para você estar peregrinando, né? A Bíblia está ali. Você vai andar por lugares onde aconteceram o sobrenatural, por exemplo, o Jordão. A palavra Jordão significa marco, é o limite do natural para o sobrenatural. Você bota os pés naquela água, né? Ali Naamã foi curado de lepra, ali Deus
falou: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer", o Espírito Santo desceu, quando Jesus foi batizado por João Batista, ali naquele lugar o ferro do machado flutuou. Enfim, o Jordão é um desses lugares, como também o cenáculo. Aconteceu uma cena comigo no cenáculo, posso contar? Claro, fica à vontade. Foi em 2010, o cenáculo é muito interessante, porque é uma sala e 2 portas, as janelas estão todas fechadas. Você entra por essa sala, que fica num monte chamado Monte Sião, e quando você entra, né, na sala, que é o cenáculo, tem uma oliveira lá no altar, você percebe nitidamente que tem um vento lá dentro, né? Um vento. Falei assim, mas de onde vem esse vento? Porque não tem janelas, está tudo fechado, né? Pela porta ali não está vindo, por essa aqui também, que é a saída. Que vento é esse? Eu fui perguntar ao guia, né? O nome dele inclusive Israel, o guia, ele se chamava Israel. E eu fui perguntar então para o guia que vento era aquele. E sabe o que ele me falou? Eu tive que segurar para não cair. Ele disse assim, esse vento é porque você está sendo recepcionado pelo Ruach HaKodesh. Oi, Jesus! Você está na casa dele, né? Então, eu fico arrepiado porque foi algo que me marcou profundamente, né? Outro lugar que me marcou foi onde Jesus esteve preso, na casa de Caifás e Anás, quando você está no Galicanto, onde Pedro negou Jesus. E ali então o guia falou para a gente, sobe e fica me esperando embaixo daquela oliveira. E lá você não anda sozinho, você tem que andar em grupos em Israel, né? E vai conversando com alguém. De repente eu estou conversando com alguém, estou subindo para entrar debaixo daquela árvore. Estava muito sol, o sol estava muito quente. Naquele dia fazia muito calor em Jerusalém. Aliás, de Jerusalém para o deserto são 5 minutos. Então aquilo ali tudo era deserto, então é muito calor. E a gente entrou debaixo daquela oliveira e eu ia conversando com alguém. E antes de chegar naquela oliveira, de repente eu comecei a arrepiar e eu olhei para o lado e não tinha ninguém. E quando eu entrei debaixo daquela oliveira, é como se eu tivesse entrado debaixo de um ar-condicionado como esse maravilhoso que está aqui. E eu ouvi uma voz muito nítida. Era a voz do céu, que diz assim, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor é a tua sombra. Então hoje os milagres da Terra Santa, da Palestina, do Oriente Médio, de você estar naquele lugar, são as manifestações de Deus que são diárias, né? A gente tem experiências com Deus muito forte, por isso a gente fica assim doido para voltar. Claro. Quem vai uma vez quer voltar segunda, terceira, quarta, porque são experiências inesquecíveis. Por falar nisso, só a fim de compartilhar mesmo, tem um amigo meu e do meu esposo que ele não é cristão, mas ele foi a Israel uma vez por questão de trabalho e foi visitar Jerusalém. Olha. E é interessante, assim, alguém que não é cristão, né, que foi num ambiente totalmente corporativo, mas ele falou pra gente, ele falou, olha, Jerusalém é mágico, assim, não tem explicação. É uma coisa maravilhosa, assim. E inclusive dizem, né, que a cidade brilha por conta da arquitetura. Brilha sim. Maravilhoso, né? Tudo lá. Monte Carmelo. Eu posso voltar a Jerusalém? Pode, claro. Eu vou para o Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo tem uma história lá também. A palavra Jerusalém em hebraico é a palavra Yerushalayim. Então, Yerushalayim é o tabernáculo da adoração. O Muro das Lamentações, que fica no epicentro de Jerusalém, é o lugar mais sagrado do mundo. Ali a presença de Deus é muito forte. Aliás, em Israel há muitos lugares onde a presença de Deus é forte. E ali quando você está no muro, você tem que colocar ou um kippah, né? Eles têm lá, ou então você está com seu boné, as mulheres têm que cobrir a cabeça, porque é terminantemente proibido você orar com a cabeça descoberta. Alguns colocam o talit ou o talit, como você quiser,
E ali você coloca a mão no Muro das Lamentações, que é uma parede do templo. Na verdade, do segundo templo, porque o primeiro templo, que foi construído por Salomão, os babilônicos invadiram, destruíram, saquearam o templo, levaram os utensílios, os vasos, né? E a gente sabe o que aconteceu com a Babilônia depois. Sim. Né? Que era considerada a rainha do mundo, o seu próprio imperador, né? Estava lá de quatro, como um animal, e depois ele vem se converter, que era Nabucodonosor. Mas voltando para Jerusalém, Jerusalém é esse lugar mágico mesmo, é esse lugar espiritual, onde tem essa ativação tremenda. Não apenas por conta do templo, o cenáculo está lá, o Monte das Oliveiras está em Jerusalém também, né? E muitos lugares ali em Jerusalém que você vai, o túmulo de Davi, o maior rei de Israel. Em Sião nós temos lá uma estátua de Davi, né, com a harpa. Então é assim, tudo aquilo que legal, não sabia. Nos remete, né, ao Velho Testamento, porque Davi foi o maior rei de Israel. Davi, David Meller, o maior rei de Israel, né? Ele foi pastor, ele foi rei, e ele até os dias de hoje é aclamado pelo povo judeu por tudo aquilo que ele conquistou, né? Construiu uma cidadela em Jerusalém. Sim. Então Jerusalém é um lugar extraordinário. E não falamos sobre, eu acho, na minha opinião, o lugar principal dali, né, que é a Via Dolorosa, Jardim do Getsêmani, o túmulo de Jesus, né? Vamos lá. Vamos falar, porque tudo isso está em Jerusalém, né? Jerusalém é o sul de Israel, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a Galileia, claro, que é o norte de Israel, né? Onde aconteceu muita coisa. Então, a Via Dolorosa foi onde Jesus começou a caminhar até a cruz, né? Aqui também é chamada de Via Crucis, e ele entra por uma porta chamada Porta de Damasco, atravessa todo o bairro árabe, chega na Porta das Ovelhas e sobe até o Gólgota. O Gólgota está lá até hoje. Naquele tempo, as pessoas eram crucificadas no meio da rua. E Jesus foi crucificado num lugar chamado A Caveira. E esse lugar, ele está lá até hoje. Uma coisa, Ilana, que é interessante, né? A gente vai junto para Israel, em nome de Jesus. É que os acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu em Israel, estão lá. Não é? A gente consegue ver, estão intactas as coisas. Por exemplo, no Galicanto, não é? Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, está lá o Galicanto. Galicanto é onde o Pedro... O Galicanto foi exatamente o lugar onde Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Sim. Foi ali em frente a uma igreja bizantina, nada foi destruído. Interessante que Israel, Jerusalém, foi invadida várias vezes, né? Foi invadida pelos otomanos, foi invadida pelos babilônicos, pelos assírios, pelos romanos, pelos árabes, né? Saladino, né? Tem até um filme, As Cruzadas, mas eles não destruíram nada. Está intacto os lugares, né? O cenáculo, o Monte Sião, o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedro. Proteção, né? A gente vê que Deus ele protegeu aquela terra ali pra gente, né? Que vive tantos anos depois, poder contemplar isso tudo. Isso, muitas nações vão a Israel, e quando a gente, por exemplo, lê a história de Gideão, a fonte de Gideão, né? Está lá a fonte, eu prego lá, eu amo pregar naquele lugar, na fonte de Gideão, né? Então, ninguém destruiu, está lá intacto para todo mundo ver, então isso é muito legal. Então, o Gólgota está lá. E depois que Jesus morre, ali no Gólgota, num lugar também chamado A Caveira, eles pegam o túmulo de Jesus, que era de José de Arimateia. José de Arimateia não consentiu na morte de Jesus, porque foi de uma forma errada, corrupta, uma reunião de madrugada em que José de Arimateia não participa.
há uma fundamentação histórica de que tanto José de Arimateia como Nicodemos eram convertidos. Nicodemos mais tarde vai levar especiarias para Jesus, para o corpo de Jesus, então ele se converte também. Começa num diálogo em João, capítulo de número 3, quando Jesus diz para ele: importa nascer de novo, e mais lá na frente esse Nicodemos se converte. E esse José de Arimateia, eu tenho até uma pregação que ele viveu acima da média. Por quê? Porque ele fez algo que poderia conspirar contra a sua própria vida, como aconteceu, né? Diz a história que ele foi decapitado por causa disso. Mataram José de Arimateia, ele foi exilado um tempo, depois tiraram a vida dele, porque ele cedeu o túmulo para Jesus, que era da família dele, e é exatamente na rocha, como descreve o relato bíblico. Há um outro lugar lá, de uma outra religião, onde as caravanas são levadas, mas não foi ali o local em que o corpo de Jesus foi colocado, mas na rocha, como está na palavra, né? E esse José de Arimateia, que viveu acima da média, não negou, não teve medo de morrer, e cedeu o túmulo para Jesus, que na concepção deles era um condenado, um facínora, pelo fato de morrer, né, a morte mais cruel, quer dizer, crudelíssima daquele tempo, que era a cruz. E o próprio José de Arimateia, ele pagou com a sua própria vida. E dentro ali de Jerusalém, na Via Dolorosa e tudo, tem um comércio ali, né, árabe. Eu já ouvi umas histórias, o pessoal diz que você não pode perguntar muito preço, que eles ficam meio com raiva de você se você não comprar. São histórias que a gente escuta, né? Queria saber se você tem alguma experiência dessa, pode compartilhar um pouquinho com a gente. Sim, não só o comércio árabe, mas nós temos ali também o comércio judeu, né? O judeu, eles comercializam o material dele, né? Seus materiais, que é o shofar, o kippah, a Torá, né? Que são legítimos. É um pouquinho mais caro, mas você não está comprando nada do Paraguai, vamos dizer assim. Entendi. Você está comprando aquilo que é original, né? Já o árabe não, né? O árabe, ele vende os produtos de Israel, vende o shofar, eles vendem o kippah, eles vendem a menorá e as outras coisas também, mas no outro preço, né? E o árabe, ele não gosta muito quando você fica pechinchando. E quando você pechincha muito, ele diz assim: brasileiro, mão de vaca. Entendi. Então, assim, eles já vendem um preço abaixo, né? Para você comprar mesmo, né? Porque lá eles assim, é dólar, né? Então você entra, por exemplo, numa lojinha, né, e compra os produtos. Se você está com dinheiro, você vai comprar na loja judaica, mas se você está com poucos dólares, então você vai na loja dos árabes e compra os produtos dos judeus que eles vendem. E os árabes não vendem só os produtos judeus, eles vendem os seus produtos também, né? E outra coisa que é muito bom a gente comentar aqui é porque Jerusalém é um lugar muito espirituoso. E lá em Jerusalém, por exemplo, tem o momento das orações, tanto dos judeus, que são os 3 momentos, as 3 horas que eles vão orar lá, né? Ao meio-dia, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Eles ficam lá no Muro das Lamentações, lendo a Torá, decorando os salmos, né? Legal. Porque todo judeu até os 10 anos, o sonho dele não é ser jogador de futebol, o sonho dele não é ser médico, o sonho dele não é ser juiz, o sonho dele é ser um príncipe da sinagoga. Que legal. É semelhante a um pastor, assim? Um príncipe da sinagoga, ele é uma espécie de Jairo naquele tempo. Aquele que dirigia a sinagoga, que esteve aos pés de Jesus, né? Então, o sonho desse menino é ser um dia
um príncipe na sinagoga. E quando chega aos 10 anos, quando ele é desqualificado, quando é mandado para casa, ele fica muito triste. Hoje a gente entende por que quando os pais dos discípulos que Jesus escolheu ficaram maravilhados, porque eles foram escolhidos já adultos. Sim. Pelo mestre. E por isso que dizem que os discípulos largaram tudo que eles estavam fazendo para seguir, justamente porque eles se sentiram qualificados, né? Porque quando era criança, automaticamente eles não passaram no teste. Entendi. Há aqueles que permanecem e aqueles que voltam para casa. Então aqueles que voltam para casa se sentem muito frustrados. Entendi. Por conta disso. Uma dúvida, essa qualificação, ela vem de genealogia, acredito eu, né? Tem que ser algo legítimo e tudo, mas como que funciona? Eles são instruídos desde criança para algo? Como que funciona esse teste? Tem uma noção assim? Sim, tem. Algo assim que me chama muita atenção hoje no judeu ortodoxo, né? É a sua disciplina. Você não vê, por exemplo, uma menina daquela grávida, uma judia grávida. Você não vê, por exemplo, um jovem daquele se perdendo. O relacionamento deles é através de uma corte que eles fazem dentro dos hotéis no Shabat. Eles ficam conversando. O rapaz está sentado aqui e a moça está sentada a 1 metro, 2 metros de distância. Eles conversam para serem aprovados pelos pais e aí se casam. No Shabat? No Shabat é que porque o judeu ele tem uma vida religiosa muito profunda. Ah, sim. Tá? Entendi. E eles não abrem mão disso. Para eles, a vida de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Que na verdade deveria ser assim até para a gente. Deveria ser assim, Então eles têm o momento de lazer, eles têm os momentos de alegria. O Shabat é uma verdadeira festa, né? Sim. Começa na sexta-feira às 18 horas e vai até o sábado, o pôr do sol, onde eles vão para os hotéis, eles comem, eles dançam, eles choram, eles leem a Torá em pé, é uma coisa linda. Em todos os hotéis. Presenciei. Sempre. Em todos os hotéis que a gente fica. Eles levam os instrumentos, eles cantam, eles se alegram. É interessante que o povo judeu não é um povo triste, apesar de muito perseguido. O povo judeu é um povo muito alegre e festivo. Só para vocês terem uma ideia, o ano todo eles têm festa. É a festa de Pentecostes, é a festa de Tabernáculos, é a festa da Pessa, que é a festa da Páscoa, né? É a festa das trombetas, é a festa do Yom Kippur, é a festa das semanas, é a festa das primícias. Então, quer dizer, eles têm muita festa. Hanukkah. Então, ele é um povo que está sempre em festa, que está sempre celebrando, que está sempre alegre. Por quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Verdade. E quando a gente vai para um lugar daquele, 2 coisas a gente aprende. Aprende a ser disciplinado em relação à nossa vida de oração e a decorar os salmos, decorar a palavra e a alegria que a gente tem em servir a Deus. Que bem. 2 coisas que são fantásticas. O Carmelo já fica no norte de Israel, a 20 quilômetros da Galileia, e lá no Carmelo é que aconteceu aquela batalha épica, quando Elias, o profeta do avivamento, né, aquele que foi premiado por Deus pela sua missão, ele não passou pelo pavor da morte, a Bíblia diz que ele foi trasladado, passou essa unção que ele tinha para Eliseu, e foi ali naquele lugar que ele venceu toda a apostasia e derrubou o império do mal, que era dirigido por Acabe e Jezabel. Mas é interessante que quando a gente chega lá no Monte Carmelo, o Monte Carmelo significa o Monte da Decisão. Então é naquele lugar que se decide muita coisa, né? Muitas áreas do meu ministério, da minha casa, da minha família foram decididas lá no Carmelo.
é um dos lugares mais santos do planeta também. Como é gostoso orar lá em cima. Imagino. É o lugar onde Deus literalmente mandou o fogo do céu, né? É verdade. Queimou ali os profetas, tudo, né? Fez ali o sacrifício. Enfim, então eu imagino, né, que essa unção que, por mais que tenha acontecido há tantos mil anos atrás, mas a gente sabe que é ali, foi ali. Exatamente. Né? Então é não só o fogo, né, impressionante. Ilana, mas no Carmelo Deus também mandou a água. Foi. Porque quando Elias estava orando lá, ele pediu para que o menino fosse olhar e se ele via alguma coisa, e depois da 7ª vez ele diz, eu vejo, né, uma nuvem com uma palma da mão do homem, e ele fala assim, manda Acabe aparelhar o carro que vai chover, vai cair muita água, né? Sim. Então, os fenômenos da natureza se manifestaram naquele Carmelo, é um lugar de decisão, decisão da derrota dos inimigos, do retorno da santidade e da manifestação de Deus. Deus é fogo e Deus também é água, manda água. Ah, que legal. Vamos conversar mais um pouquinho, agora eu quero saber da Galileia. Ah, Galileia é tudo de bom, né? Galileia, há uma palavra profética em Isaías, no capítulo de número 9, que fala sobre o nascimento de Yeshua, o Messias que viria 700 anos depois, mas essa profecia aconteceu 700 anos antes dele vir em carne. Sim. Essa profecia está falando sobre a Galileia dos gentios. E ele diz lá no versículo de número 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam nas regiões, aí ele fala as duas cidades, Zebulon e Naftali, ali está a Galileia. Por que aquela profecia veio? O povo que andava em trevas e viu uma grande luz. Porque a Galileia, ela foi povoada por povos pagãos. E Jesus, embora tenha nascido em Belém, né? Algum dia a gente pode falar de Belém, porque Belém a gente vai passar um dia inteiro falando de Belém. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. O que acontece? Ele sai de Nazaré. Eu vou falar algo aqui, talvez alguns não vão acreditar, mas isso não é meu, foi o guia em Israel que falou, Yosef. Eu fiquei encantado, porque Jesus já adulto, ele havia já começado a fazer alguns sinais em Nazaré, e ele foi perseguido em Nazaré. E eu conheci lá um lugar chamado Monte da Precipitação, onde eles levavam os condenados para cima do monte, amarravam, e lá de cima eles empurravam, e eles iam batendo com a cabeça, e quando chegavam lá embaixo já estavam mortos, todo quebrado. E quando Jesus passou no meio deles, eles tentaram agarrar Jesus para fazer isso, só que Jesus sumiu. Está lá esse relato na Bíblia, que diz que eles não viram a Jesus. E isso não é grifo meu não, da gente. Quem falou isso foi um judeu lá de Israel, e eu acredito nele, que aquele homem é um homem de Deus. Ele disse, eu perguntei, e aí? Jesus passou no meio deles, e eles foram procurar Jesus e não acharam. O que aconteceu? Ele disse assim, não, Jesus voou. Eu não retruquei, não fui incrédulo, porque quando você vai numa terra dessa, você ouve tantas manifestações. Claro. Um Deus que abriu o Mar Vermelho. Claro, não é? Claro. Não, pode fazer. E até o que aconteceu com Filipe também, né? Que ele foi tirado de um lugar Meu e apareceu Deus. Em outro. Então, foi arrebatado. Exato. Então, para mim, é plenamente possível. Possível, assim. Então, quer dizer, ele sai dali e vai para onde? Para Galileia, para cumprir a profecia de Isaías, que era um profeta messiânico, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele muda a Galileia. A Galileia é uma outra atmosfera. Que legal. Aquele paganismo
das nações que foram para Galiléia caiu por terra. Muitos milagres aconteceram na Galiléia. Fenômenos da natureza bateram continência para ele, quando no mar da Galiléia, Jesus disse aos ventos e ao mar para que parassem, e eles obedeceram, bateram continência. Então, a Galiléia é um lugar surreal. E foi ali próximo também do monte, do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, eu chamo o Sermão da Montanha de o maior código de ética da Bíblia. A padronização do Sermão da Montanha. É algo assim extraordinário para mim, porque na verdade Jesus ele ensinou 3 sermões. Jesus ele era mais mestre do que pregador. Sim. O Sermão da Montanha, o sermão profético, que é o último dele, e o sermão de João capítulo 17, o sacerdotal. Mas para mim, o Sermão da Montanha é o maior dele, porque se a gente viver o Sermão da Montanha, não é? A nossa vida será outra, e outras pessoas também serão marcadas através desse sermão. O Sermão da Montanha, ou o Sermão das Beatitudes, fica ali na Galiléia. E é interessante que Jesus ele subiu esse monte, onde tinha muitas rochas, e ele encerra o discurso dele trazendo uma palavra para a família. Usando aquela... Ele é a rocha, né? Jesus é a rocha. Mas ele diz assim, o homem prudente, ele chama de homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O pano de fundo disso é que algumas pessoas desavisadas chegaram ali para Galiléia e foram construir as suas casas fora da rocha. E o que aconteceu? Caramba. Não aguentaram. Interessante. Quando a gente constrói a nossa casa em Jesus, ela nunca vai cair. Amém. E Jesus estava olhando para a rocha e encerrando um dos sermões mais extraordinários da Bíblia, trazendo uma palavra sobre família. Aliás, a Bíblia começa com família, o Novo Testamento abre com família, no coração da Bíblia tem muitas verdades sobre a família. Sim. E encerra com família, porque Apocalipse é um livro familiar, todos vamos morar no céu. Amém. Megiddo, vamos falar um pouquinho? Megiddo é o Armagedon. Megiddo fica no sopé do Monte Carmelo, que a gente já falou sobre ele, e é onde vai acontecer a batalha final, onde os judeus reconhecerão o Messias. Né? Aqueles versículos, né? Todo olho verá, todo ouvido ouvirá, se refere ali, né? Paulo, eu citei até esse versículo ontem pregando na live de Araruama, em que Paulo ele traz ali uma verdade que não é apenas dentro de um escopo celestial. Paulo está dizendo aquilo que os nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que ainda não penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim. Então, aí a gente consegue ter uma visão tríplice. A primeira delas é a celestial. O que o nosso olho ainda não viu, o nosso ouvido não ouviu e ainda não penetrou no coração do nosso coração, é tudo aquilo que Deus preparou para a gente num lugar chamado céu, onde é a nossa casa e para onde nós vamos. Sim. Segundo, aponta para o avivamento que a gente vai viver, aquilo que os nossos olhos ainda não viram, verão. Aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, ouvirão, quer dizer, vai vir muita palavra inédita do trono, rema, e aquilo que ainda não penetrou no nosso coração penetrará. E a terceira visão, que é tríplice aí, né? Primeiro o céu, avivamento. Segundo, é Megiddo, né? Quando aí os próprios judeus vão reconhecer que eles estavam enganados e que Jesus é o Messias. Que lindo. E a gente está vendo, tudo está caminhando para isso, né? A gente está vivendo aí os últimos, eu, estamos vivendo os últimos dias. Então, está tudo muito perto. Muito perto. Jesus está voltando, já colocou o pé. Essas pragas que estão aí diante de nós, né? Já é uma constatação disso. Enfim, Deus tem o controle de todas as coisas. O que a gente tem que fazer é se preparar. Claro. Né? E viver uma vida de santidade. Uma coisa que a gente não pode perder
é a nossa conexão com Deus. Hoje, um crente que não tem intimidade com Deus não aguenta. Verdade. Não fica em pé. Não vai para a igreja, se desvia. Né? Deixar de ler a palavra hoje, orar, abrir mão da vida devocional é cometer suicídio espiritual. Verdade. Então, se a gente viveu uma vida disciplinada, né? Eu fui militar, né? E eu aprendi muito, porque a vida militar ensina muito a gente a corrigir as nossas distorções, a viver uma vida regrada, uma vida séria, uma vida correta e uma vida de submissão. Infelizmente, a cultura de alguns países, e com alguns lampejos do Brasil, nem todos são assim, né, de rebeldia, faz com que as pessoas percam a bênção. Mas se a gente consegue atrair um pouco do judeu, dessa disciplina e dessa vida com Deus, então aí nada vai inviabilizar a nossa conexão com os céus e a nossa ida para estar com Ele na glória. Amém. Então, já estamos chegando no fim, vamos falar um pouquinho. Que pena, puxa vida, estava tão bom. Falar um pouquinho, mas ainda tem um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre Jericó? Sim, Jericó fica a 40 quilômetros de Jerusalém, é a cidade mais baixa do mundo, né? Significa a cidade das palmeiras, e foi ali em Jericó que aconteceu muita coisa forte, né? Desde o tempo de Josué já se falava. As muralhas de Jericó, né, caíram, a gente vê até os dias de hoje. O Senhor preserva essas coisas para a gente ver, tem toda uma história, uma ativação. O espaço da muralha, dá para ver? Dá para ver. Ah, que legal. Dá para ver. É ali em Jericó também que você vê o Monte da Tentação. Ah, sim. Onde Jesus venceu foi tentado pelo diabo. O diabo, né? Mateus capítulo de número 4. É ali em Jericó também que a gente vê o sicômoro, onde Zaqueu, né, levou Jesus para a casa dele. Zaqueu desce depressa. Foi ali que o Bartimeu, né, voltou a enxergar. Então Jericó é uma cidade tremenda, e ali em Jericó tem algo assim que é muito forte, que aconteceu no tempo de Eliseu, que eu quero destacar aqui, né, para a gente falar um pouco sobre o Mar Morto. É que você sabe que Eliseu ele recebeu a porção dobrada de Elias. Sim. Né? E eu costumo dizer que a unção que a gente respeita é a unção que a gente recebe. Então ele respeitou tanto Elias, né? Ele abriu mão da 12ª, ele abriu mão da sua fazenda para dar continuidade ao ministério de Elias, que não foi pouco, né? Gente ressuscitou ali, fogo Sim. do céu, e coisas extraordinárias aconteceram. E ali em Jericó a gente vê um ato profético. Existem pessoas, Ilana, que elas não acreditam em atos proféticos. Eu particularmente acredito. Claro, eu também. Porque os atos proféticos estão na Bíblia. Sim. Né? E qual é o ato profético que a gente vê ali em Jericó? É das águas que eram ruins, não dava para beber, eram amargas. E ele faz um ato profético, ele pega sal, joga lá dentro dessa fonte. Eu bebi dessa água, uma das águas mais gostosas que eu já bebi na minha vida. Então está lá até o dia de hoje, né? Eliseu fez um ato profético em Jericó, nessa fonte. Interessante que não chove em Jericó. Ué? Não, porque Jericó fica no meio do deserto, 40 quilômetros de Jerusalém. Então, quer dizer, verdade, a chuva ela é sugada. Isso é um sinal também da mão de Deus, porque Jericó era uma cidade muito pecadora. Hoje Jericó 100% é muçulmana, é islâmica, é árabe, mas é porque Jericó recebeu tantos milagres, assim como Cafarnaum. Nós não falamos de Cafarnaum, né? Corazim, Betsaida, que a mão de Deus pesou muito forte porque não conservaram o milagre. E está aí, né, uma mensagem muito forte para nós. A gente tem que conservar aquilo que Deus nos dá, né? Para depois, né, a gente não ficar chorando por não termos conservado coisas grandes de Deus. E Jericó não conservou os milagres que aconteceram ali, por isso hoje sofre bastante. Interessante, né? Então agora
fechamos Jericó, vamos falar um pouquinho do Mar Morto, né? Uhum. Chegou a mergulhar lá, entrar? Na verdade, o Mar Morto a gente consegue assim boiar nele, né? Sim. 30% de salinidade, o Mar Morto. Ele interessante é que o Mar Morto ele não tem vida ali, né? Há uma profecia lá em Ezequiel, capítulo de número 47, das águas purificadoras. E toda vez que a gente vai a Israel, a gente percebe, eu já estive lá 6 anos, eu percebo que o Mar Morto está secando. Sim, tá E reduzindo. que ao lado ali do Mar Morto está sendo criado ali os bolanhos, né? Esses bolanhos são águas boas, que vai trazer vida. É como se os bolanhos estivessem dizendo para o Mar Morto, está chegando a tua hora, né? Porque não produziu nada. Então tudo aquilo que não produz sai de cena. Sim, é morto. O Mar Morto, ele tem esse nome porque ele não transmite vida. E ele recebe muita água. A água do Jordão cai lá, as águas que vêm do Negev, né? Que é o que fica ali no Líbano, cai lá do Monte Hermon, onde se ordena a bênção. Então, quer dizer, tanta bênção para o Mar Morto, ele recebe, mas não passa. consegue abençoar ninguém. Por isso, morto, né? E dizem também que não tem como resistir, assim, não tem espécie de vida animal, marítima nenhuma, justamente por conta da salinidade, né? Não tem, mas a profecia diz que vai ter. Não no Mar Morto em si, que vai sair de cena e vem as águas purificadoras. Que levam vida por onde passam, né? Exatamente, os pescadores vão ficar maravilhados. Amém. E lá do Mar Morto, a gente estava conversando, né, sobre que consegue ver além o território ali da Jordânia, consegue ver Sodoma e Gomorra. Conta um pouquinho pra gente também. Ali, quando a gente está no Mar Morto, a gente caminha um pouquinho mais, a gente vai chegar num lugar chamado Massada. Massada é uma montanha que para você chegar lá em cima, se você quiser ir caminhando pelo deserto mesmo, você vai levar umas 2 horas para chegar lá em cima. Então eles fizeram um bondinho agora, foi onde Herodes, que era Idumeu, que foi rei, né, da Judéia, construiu uma cidade lá em cima. Ele conseguiu no meio do deserto jogar água lá em cima, tem água até hoje. Caramba. Aí as pessoas perguntam para o guia, como é que essa água chegou aqui? Então, chegou pela genialidade dele, porque ele era um baita de um arquiteto. Inteligente, inteligentíssimo, Herodes, né? Então ele construiu Massada. E lá de cima tem uma história muito bonita de Massada, mas lá de cima é que a gente consegue ver, né, todo o Mar Morto. É lá de cima que a gente consegue ter uma visão das 2 cidades que foram destruídas por causa do pecado, né, Sodoma e Gomorra, onde estão os lastros até hoje lá. De fogo, né? De fogo. E é uma coisa incrível. Só quem vai lá mesmo consegue ver. Fica ali num lugar chamado En-Gedi. Tem gente que lê En-Gedi, mas não é En-Gedi, onde fica En-Gedi Tamar. Foi onde Josafá, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, tem uma vitória contra as 3 nações. Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Foi exatamente ali, onde as 3 nações estavam prontas para atacar, e Deus reverteu todo um processo, trazendo vitória para aquele reino, né, que não tinha um arsenal bélico que tem hoje, né? As coisas evoluíram bastante. Quando a gente fala em arsenal bélico, Israel não perde para ninguém. A maior companhia de inteligência do planeta se chama Israel. Sim, tecnologia super de ponta, né? Ponta. Por exemplo, o espirro que você dá no aeroporto internacional de Tel Aviv, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, agora é outro, né? Sabe, lá no parlamento. A partir do momento que você vai para Israel, a sua vida está sendo monitorada. É por isso que onde você entrar, onde você comprar, você tem que falar a verdade, porque eles sabem onde você entrou, aonde você comprou, na mão de quem você comprou. Então é só falar a verdade para eles,
Não vai ter Porque problema. se mentir é complicado, né? Entendi. Bom, em relação a Israel, os lugares em si, a gente fez um passeio aqui Sim. bastante amplo, né? Mas muito mais de Israel a gente vai ver em breve. Vamos gravar uma série só sobre Israel, falar sobre profecias, sobre coisas do passado, a religião coisas que estão por vir, Israel. religiões que existem ali. Por que é um lugar sagrado para tanta gente? Vamos abordar isso também. Então, em breve aqui no canal teremos uma série nossa falando aí só sobre Israel. Vocês vão gostar, estudo profundo sobre Israel. Mas por enquanto, esse foi um vídeo só para te dar um gostinho, né, para falar um pouquinho de Israel. Se você quiser ir a Israel, vocês também, né, a igreja, o Ministério de Filadélfia faz caravanas? Isso, nós temos uma agência de turismo, a Made in Brasil, você pode entrar em contato conosco, né? A gente vai deixar aqui depois o nosso endereço com a Ilana e você pode fazer parte da nossa caravana, ir com a gente e voltar de lá muito ativado, porque a nossa ida para Israel não é um passeio, como eu falei, tem lugares bonitos aqui no Brasil para ir, fora também, mas Israel é ativação, é crescimento, é um novo tempo. Eu costumo dizer minha vida antes de Israel e depois de Israel, sem nenhuma idolatria, mas que aquele lugar é um lugar que marca indelevelmente a nossa vida. Queria deixar aqui lá no nosso endereço. Eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, telefone, endereço, tudo direitinho, que aí o pessoal pode dar uma olhadinha lá. E inclusive quero também apresentar, convidar você a fazer parte, a se inscrever no canal da igreja, né, do Ministério Filadélfia. Tem lá várias lives, transmissões de culto, né? Isso. Tem bastante conteúdo legal lá também. Falamos bastante de Israel também. Lá fala bastante também de Israel, então tá convidada a ir lá conhecer, ir lá se inscrever. E pode deixar lá uma hashtag, vim pelo vídeo da Ilana. Deixa lá. Isso. Também. Se você não foi a Israel, vá. Faça um esforço, né? Israel, repito, não é dinheiro, é desejo, é sonho. Deus, eu quero colocar os pés naquela terra. Há uma palavra lá no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor e considerar os desejos do seu coração. É a terra do grande rei, né? A Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperem todos aqueles que te amam. E quando você vai a Israel, você está sinalizando que ama a Deus, né? Então Deus, ele vai ver teu coração, vai te suprir, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Deus do ouro, da prata, ele vai suprir tuas necessidades para você. Você só precisa querer e tirar o passaporte. Isso aí. Acho que vai além disso ainda, né? Quando a gente vê aquela profecia para Abraão, o próprio Deus falando, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a gente já vê isso, né? A gente tendo essa disposição do nosso coração de conhecer Jerusalém, de amar Israel, a terra ali onde Deus prometeu, né, o seu povo, foi a terra que Deus escolheu. Então vai além disso. Então, gente, é isso. Vá a Israel. Tô falando isso assim com o meu coração em festa, que eu vou em breve. Juntos, se Deus quiser. Amém, eu creio. E não se esqueça de deixar aqui também um joinha aqui, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube, e de deixar um comentário aqui pra mim também. Se querem ver o pastor Robson aqui, o apóstolo Robson Lara aqui mais vezes, vocês verão da nossa série de Israel, mas também deixa aí um comentário, volta apóstolo, queremos ver você aqui, pra gente estar aí trazendo ele mais vezes aqui também. Amém. Um beijo, Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.